Direito de ação e acesso à justiça. Meu nome é Edivaldo Lopes, eu sou advogado, especialista em direito público municipal e previdenciário. O artigo 3º do Código de Processo Civil, ele traz a seguinte redação: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Esse princípio ele estabelece que nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída do Poder Judiciário. Entretanto, existem exceções. E eu quero falar com vocês hoje sobre as exceções, principalmente as contidas no artigo 142, parágrafo 2º e artigo 217, parágrafo 1º da Constituição Federal. A primeira exceção que existe são os habeas corpus a atos disciplinares militares. Os militares, por estar sujeitos à disciplina e hierarquia, eles podem ser presos nos quartéis por questões disciplinares. Essas prisões disciplinares, elas não podem ser atacadas por habeas corpus. O segundo tema é a justiça desportiva. Antes de acessar o Poder Judiciário, essas questões desportivas, elas têm que ser dirimidas lá pela Justiça Desportiva. Inclusive, eles têm lá o STJD, que julga essas questões desportivas. Tem um caso bem curioso e bem assim, que ganhou repercussão também no Brasil todo, que foi o rebaixamento do Fluminense no ano de 2013 para a Série B. No ano de 2013, o Fluminense foi rebaixado e a Lusa teria conseguido a permanência na Série A com uma certa margem de vantagem. Então, não me recordo, na época era quase 4 pontos de vantagem em relação ao Fluminense, que teria sido rebaixado. Pois bem, porém, na última rodada do campeonato, no último jogo do campeonato, a Lusa teria escalado um jogador chamado Everton, um ex-Corinthians, e esse jogador estaria suspenso, teria sido suspenso anteriormente e não poderia ter sido escalado. A Lusa escalou esse jogador e no final ela foi punida, perdeu 4 pontos, foi rebaixada, e o Fluminense, que tinha sido rebaixado, não foi mais rebaixado, permaneceu lá na série A. Por bem, na época a Lusa não se conformou com essa decisão e ela ingressou na justiça e inclusive a justiça manteve a Lusa na série B e deixou o Fluminense na série A. Outra exceção são os benefícios previdenciários. Os benefícios previdenciários, para ser concedido, antes de ingressar na justiça, tem que primeiro fazer os requerimentos administrativos. Então, primeiro você faz lá o requerimento administrativo do INSS. Somente se o INSS nega que você pode ingressar com a ação judicial. Entretanto, tem 3 exceções que permitem que o interessado ele ingresse direto na justiça sem precisar do requerimento administrativo. São eles: os casos de revisões de benefício. Então, os pedidos de revisão de benefício eles podem ser pleiteados direto na justiça, sem requerimento administrativo. Os casos em que existe tese notória do INSS, ou seja, o INSS é contra a concessão desses benefícios, então nesses casos também pode-se ingressar de forma direta na justiça. E, por fim, os casos em que o interessado fez o requerimento administrativo e o INSS está há mais de 45 dias sem dar resposta. Então, esses casos onde não há decisão administrativa, pode-se ingressar diretamente na justiça. Eu, inclusive, entrei recentemente na justiça com um benefício previdenciário, requerendo um benefício previdenciário, e fixei essa tese. Ou seja, meu cliente tinha feito um requerimento administrativo e estava lá mais de 6 meses que o INSS não dava nenhum retorno para ele. Ele então me procurou e eu ingressei com a ação, e dentro da petição inicial eu abri um tópico para explicar lá para o juiz sobre essa tese, em que o INSS estava há muito tempo sem dar retorno pro autor e tal. O que aconteceu? O juiz, de plano, indeferiu minha petição inicial. Disse que faltava interesse de agir e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Eu, obviamente, não concordei com aquela decisão do juiz, ingressei com recurso nominar e a turma recursal deu provimento ao recurso
devolveu o processo para o primeiro grau e mandou que o juiz julgasse o processo. E por fim, o último caso são aquelas ações de exibição de documento bancário. Existem algumas ações que o autor entra com ação pedindo que o banco exiba alguns documentos bancários e o banco ali se recusa a exibir. O STJ decidiu no RESP 1.349.453 que antes de judicializar o tema, o autor tem que fazer um requerimento administrativo, ou seja, precisa comprovar que houve uma recusa ou, no mínimo, uma inércia da instituição financeira em entregar aqueles documentos bancários. É isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Até mais.